Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma semana de discussões do Guerra e Paz, do Lendo Guerra e Paz. Daqui a pouco a gente está finalizando aí esse mês, né, mesmo, de março. A gente finaliza essa grande obra. Começamos lá em dezembro, dia 24 de dezembro a gente começou essa maravilha. Estamos aí debruçados nessa obra do Tolstói magnífica. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu quero esclarecer umas coisas a vocês. Vocês podem ter percebido que os dois últimos vídeos do projeto estão um pouco defasados. Eu peço desculpa a vocês porque eu tive que fazer um concurso, então atrasou um pouco. Eu estou em dia com a leitura, né, com as leituras do Guerra e Paz, porém eu estou um pouco atrasado nessa sincronia dos vídeos. Mas eu estou pensando agora em... Eu vou comentar uma boa parte agora, um pouco dos atrasados nesse vídeo. E estou pensando no meio da semana soltar um vídeo extra do projeto, só para colocar tudo em dia. Isso tudo foi por causa de uma prova que eu fiz. Desde já peço desculpas, mas aí o projeto está andando, viu, gente? Andando. E aí eu quero tentar jogar esse vídeo no meio da semana, só para sanar essa... Porque não vai dar para falar tudo hoje, né? Como tinha ainda pedaços do passado e tem os atuais, não dá para falar tudo hoje. Então estou planejando falar algumas coisas hoje e no meio da semana soltar um outro vídeo complementando. E aí no próximo sábado, que quando a gente se encontra aqui novamente, eu retomo o trilho, né? Entro no trilho novamente. Então vamos lá. Vamos voltar um pouco passado. Eu sei que tem muita gente que está adiantado. Inclusive eu já fiquei sabendo que tem muitos de vocês que já terminaram o livro. Gente, estou bem ansioso. Vocês viram que estreou a série lá na Rede Globo. Eu não tenho como acompanhar porque é muito tarde. Não tenho de forma alguma. Porque, enfim, tem as minhas coisas para fazer e não vou fazer pela manhã, eu dormir muito tarde. Mas depois eu vou tentar, de alguma forma, assistir, porque dizem que é uma adaptação muito boa e está bem interessante, é bem fiel ao livro. Não sei se vocês estão sabendo, mas é uma adaptação da BBC. Eu acho que é isso mesmo, os dizeres que eu ia falar antes do livro. Enfim, gente, aqui como a gente começa a perceber muito alvoroço na população. Não sei se vocês já começaram a perceber, mas que as tropas do Napoleão já estão dentro da Rússia, né? As pessoas já estão ali, os russos, os mujiks, todos ali, os camponeses estão bem aflitos com essa chegada desses franceses. E isso está trazendo muita aflição e conflito. Depois a gente discute um pouco sobre esses conflitos. Inclusive, antes de tudo, eu queria pedir sugestão a vocês de textos sobre mujiks. Eu queria até, depois vou pesquisar algum livro, se tem alguma coisa falando sobre os mujiks, porque nessas partes aqui, o Tolstói enfoca muito os mujiks. É bem interessante, eu gosto bastante dessa parte. Eu me interessei, eu vou ver se depois eu procuro uns textos. Ou mesmo sugestões de livros que tragam algum texto que fale sobre essas pessoas, né? Então comente aqui embaixo se você conhece algum livro que fala sobre os mujiks. Aqui a gente começa a perceber esse alvoroço e as pessoas aflitas, inclusive muitos indo para a capital, né? A capital na época era Moscou, então todos querendo ir lá para a capital porque na capital se sentia um pouco protegido e os generais também já estavam meio se articulando. Acho que um dos generais principais aí que a gente pode notar é o general Kutuzov, né? O Kutuzov, ele aí tá, eu acho que ele vai ter um papel decisivo. Ainda não cheguei na parte em que ele toma iniciativas mais drásticas, mas eu acho que ele vai ter um papel decisivo na história, porque eu percebo que ele é muito articulista. Ele é um pouco lento, de fato ele é um pouco lento, mas ele consegue pegar as coisas e estudar e resolver as coisas de forma mais sensata. Mas aí uma coisa que eu não gostei, acho que vocês também perceberam, teve
um jantar, tipo uma festa, né? Nessas festas comuns que acontecem aqui no Guerra e Paz. Acho que na casa de Ana Pavlovna. Aí teve essa recepção eu acho que era do Kutsov. Só que quem tava lá era aquele príncipe Vassili, né? O Vassili, a gente sabe que ele é um cara assim muito sem noção, é um cara que muito ganancioso. Inclusive os filhos, a gente pode perceber que os filhos estão na mesma linha, né? A Helene ou a Anatoly. Mas o Vassili, ele é muito sem noção. Tinha esse jantar, né, lá, essa recepção, e o Vassili começou a falar mal de alguns generais, inclusive do Kutsov. E sem escrúpulo nenhum, né, aquele cara. Voltando um pouco ao passado, a gente percebe que essa construção desse personagem, né, ele basicamente ele não progrediu. A gente percebe aí desde o início lá que ele apareceu e sempre com seus interesses, desde o dia que o pai do Pierre faleceu, ele tinha esses interesses, o interesse na fortuna dele. Enfim, era um cara muito sem noção. E a gente pode perceber que o Tolstói ele não progrediu com o personagem ele não cresceu, ele ainda tem a mesma mentalidade em relação aos outros. A gente percebe, como por exemplo, o Príncipe Andrei, o Pierre, a Natasha, os Rostov em si, a família inteira dos Rostov, eles todos ali são personagens que progrediram, que evoluíram. Acho que o que teve os dois personagens que tiveram saltos maiores comenta aqui se vocês também acharam a mesma coisa, mas dois personagens que tiveram saltos maiores assim de desenvolvimento no romance, de melhorias, assim, de engrandecimento mesmo da pessoa. A pessoa melhorou. Foi o Pierre. O Pierre melhorou muito, porque ele saiu do nada, gente, do nada. E hoje ele para mim ele é um dos personagens mais brilhantes, surreal, o Pierre. Porque o quanto ele melhorou, o quanto ele se tornou complexo com suas indagações, suas questões filosóficas, a questão inclusive da religião. O Príncipe Andrei também é incrível. Vocês podem perceber, eu não gostava do Príncipe Andrei. Eu achava que ele tinha um interesse nas coisas, porque também eu não curtia muito o pai dele. Eu nunca gostei da discussão do que o pai dele falava, essas coisas. Mas o próprio Andrei, ele evoluiu muito, muito mesmo. Aí também podemos citar a Princesa Maria. Ela amadureceu muito. Vocês percebem também nos próximos capítulos aqui, inclusive tem capítulos aqui fortes relacionados à Princesa Maria, que ela amadureceu muito, gente, muito, a Princesa Maria, desde, inclusive, eu acho que bem antes mesmo, mas eu acho que o que foi fundamental foi na morte da esposa do Andrei, né, que ela teve que também ajudar ali a criar o sobrinho e também lidar com as coisas ruins que o pai, né, dela, que sempre tudo botava a culpa nela. Inclusive, gente, tem partes que você percebe ali que o pai botava a culpa nela por a Rússia estar assim, do jeito que está, com aquela confusão toda, com a chegada do Napoleão. Era uma coisa assim meio que sem fundamento. Mas a Princesa Maria é uma das personagens que mais evoluiu na história. Ela progrediu muito, inclusive questões mesmo religiosas, que ela tem esse lado um pouco religioso. Mas ela como pessoa, ela é uma pessoa bem... Eu pensava que a Princesa Maria era uma menina mais... deixa levar com as coisas, né? Porque a gente percebe ali que o pai dela, aquele homem, enfim, ele sem escrúpulo nenhum, ficava recriminando tudo que ela fizesse, tudo que ela fazia, ele ficava recriminando, aquela coisa horrorosa, que como a gente sabe. Então eu pensava que ela deixava levar por aquilo. Mas aí, com a morte do pai, né, o pai do príncipe André, que é da princesa Maria também, ele chega a falecer. Ele morre e a gente percebe o quanto ela é durona, o quanto ela
é genial, gente. Essa personagem, ela é genial, incrível, incrível, incrível. Essa parte agora que eu vou discutir com vocês nessa parte é mais a Princesa Maria, porque foi um dos últimos capítulos que ficaram mais, inúmeros capítulos aí que ficou mais voltado a personagem. Como eu disse, o Tolstói, ele construiu esse romance de uma forma muito brilhante. Ele constrói falando de todo mundo, fala de tudo, de todos, inclusive dado dos aspectos da guerra. Depois ele pega um holofote e mostra que hoje vamos falar desse personagem. E aqui a gente vai focar mais na Princesa Maria. E a Princesa Maria começou com um dilema muito grande, porque é o seguinte, estava vindo lá para Monte Calvos essas tropas francesas. Então eles tiveram que sair de lá e ir para outro lugar, que eu não consigo pronunciar o nome, Bugacharov, coisa assim. Então o pai dela adoeceu, o pai dela teve uma espécie de derrame, isquemia, algo do tipo, que paralisou uma parte do corpo. Então aquilo já foi debilitando ele. E ele estava com essa questão toda, pelas questões da vida dele, né? Ele também já estava bem idoso, e ele sentiu muito esse baque da guerra, as tropas francesas chegando, e ele é muito patriota, ele questiona muito, ele foi general, então tem tudo isso envolvido. Então ele pega todo esse rancor dele e joga tudo na Maria, né? E a gente pensa, Maria é muito besta, deixa levar isso, o pai fazendo isso com ela e tal e tal. Só que quando o pai dela tem esse ataque, precisa... o primeiro ataque dele, ele praticamente morre. Praticamente, né? Ele volta, mas já bem fraco. E esses momentos, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas esses momentos foram momentos assim, eu não aguentei, gente. Eu me emocionei muito, muito mesmo. Aquele cara durão, aquele cara que maltratou Maria o tempo inteiro, ele se despedaçou, se desfez. Eu acho que ele estava sentindo que a morte estava chegando, sabe? Ele sentindo que a morte estava chegando e parece que ele queria redenção. Isso que a gente percebe, né, nesse decorrer. Parece que ele queria redenção. E ele foi pedir muito, gente. Sério, eu me arrepio todinho com essa história. Para mim foi uma das partes mais incríveis na Guerra e Paz até agora. Eu me emocionei assim, absurdamente. Porque, incrível, incrível. Ele chama Maria, né? E começa a dizer que perdoe, que pedindo perdão, né? Por tudo que ele fez por ela. Pelo que ele fez ali a filha e ele reconheceu, gente. Muito bonito isso. Achei muito bonita essa redenção dele. Ele reconheceu que a filha o tempo inteiro estava, apesar que ele maltratava ela, mas o tempo inteiro ele sabia que ela estava ali ao lado dele, né? É muito emocionante. E ele pede desculpa e Maria já assim soluçando, chorando. É muito incrível, gente. Eu assim, até agora eu fiquei muito tocado com essa situação toda. E a Maria ali, ela se deparando com toda aquela situação e vendo o pai ali padecendo, né, prestes a morrer, ela sendo muito durona, e ela consegue ali, inclusive ela estava antes de entrar em contato com o pai, porque o pai chamou, né, que ele já estava ali na beira da morte mesmo. Ela estava com pensamentos seguintes, né? O pensamento dela era o seguinte, que ela estava pensando que se o pai dela morresse, ela ia ficar liberta, ela ia ficar livre. Ela queria também essa liberdade. Ela estava com esses paradigmas de que se o pai dela fosse, ela ficaria liberta, ela ficaria livre, ela sentia um prazer dessa liberdade, mas ao mesmo tempo ela estava se castigando por estar pensando nisso, né? E isso vocês que leram, vocês sentiram que é muito doloroso, né, para a própria Maria. Inclusive quando o pai dela faleceu, ela passou ali dias
chocada com aquilo e culpada pela morte dele, por ela ter pensado aquilo, para você ver o quanto Maria era, assim, ela é genial, é uma das personagens mais incríveis, complexas, né? Você vê a complexidade da Maria nessa situação. E a Maria, ela se culpando por toda essa situação, por ter, inclusive, desejado a morte do pai pela libertação dela, né? Ela meio que se castigou, ela se isolou ali e ficou refletindo sobre tudo isso. Eu achei genial, gente, essa parte. Que parte incrível. Como é que o Tolstói consegue deixar tanta emoção fluir nesse romance imenso que até agora o... Gente, fantástico, fantástico, fantástico. Comenta aqui se vocês acharam a mesma coisa e quero saber o que vocês acharam dessa situação da Maria. Depois que o pai dela morre e ocorre o enterro, ela tem que tomar agora as rédeas, né? Ela agora tem que comandar tudo, a fazenda, as pessoas. E ali meio que os mujiks, os camponeses, né? Eles entram em rebelião. Ele não quer, porque Maria quer sair de lá antes dos franceses chegarem, só que eles não querem deixar a preparar as coisas para levar, enfim, tem aqueles conflitos todos. E aquilo, ela começou ela teve que ter pulso forte, né, para driblar aquela coisa toda. Só que eles não respeitando ela, não estavam respeitando ela. Talvez por ela ser mulher, enfim, não sei, gente. Comenta aqui que eu quero também saber. Fiquei um pouco confuso por ela ser mulher e tem esses conflitos também. Mas aí o que acontece? A gente vê que chega o Nikolai Rostov, né, e bota a ordem ali nos mujiks e inclusive pega dois que estavam tentando fazer esse motim e consegue organizar as coisas. Mas aí a gente começa também a olhar o outro lado da Maria, que é aquela Maria que ela não consegue perdoar a Bauriane, né? A Bauriane ali, ela foi muito cruel, inclusive na época que o pai dela ainda estava vivo, ele queria só saber, ele maltratava a Maria e queria só saber da Bauriane, e ela meio que ficou, a Bauriane estava nem aí para Maria mais, mas aí depois da morte do príncipe velho, né, a Bauriane foi lá aos prantos pedir desculpa a Maria. Maria disse que perdoava ela, né, mas ela tem ainda aquele pé atrás. Maria estava com o pé atrás sobre a Bauriane. E, gente, eu não sei se ela vai perdoar a Bauriane, assim, perdoar mesmo, sabe? Não sei. Ainda não cheguei lá para ver isso. Mas aí ainda não sei como é que vai ser, qual vai ser o destino de Bauriane. Mas é uma coisa aí muito a se pensar. Mas é isso, gente. Pro vídeo, como eu disse, eu não vou focar muito porque o vídeo vai ficar imenso e vídeos muito longos no YouTube são muito difíceis de você carregar. Mas é isso. O resto que seria, eu vou soltar na semana. Vou ver se eu solto um vídeo extra no meio da semana pra gente botar tudo em ordem, tá bom? Desde já peço desculpa. E é isso, gente. O próximo encontro nosso será no sábado. E no próximo sábado, que seria quando? Dia 10 do 3, tá bom? Não, 10 do 3, dia 10 do 3, isso mesmo, 10 do 3, o próximo sábado. E eu vou tentar soltar um vídeo na semana para deixar tudo em dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dando aquele like. E comenta aqui embaixo, quero saber a minha opinião de vocês sobre essa situação toda de Maria. Se gostou do vídeo, já dá aquele like e até uma próxima. Tchau. Sim, se não está inscrito, se inscreva, tá bom? Tchau.